E no vídeo de hoje eu vim aqui para responder algumas perguntas que vocês deixaram nos comentários. A paz Senhor Jesus, se você não me conhece, eu sou a pastora Camila Rocha, sou mentora de batalha espiritual e trabalho ativamente aí com um grupo de membros Dunamis aqui do canal. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o contato na descrição para você ter maiores informações. Bom, gente, hoje eu vim fazer um formato de vídeo, né? Um pouco diferente, para ver como é que funciona, para ver como é que vai ser. Andei dando uma boa olhada nos comentários dos vídeos e eu achei umas perguntas que são bem bacanas, perguntas espirituais, que eu vou estar respondendo nesse vídeo para você, tá bom? Para você que deixou a pergunta, não identifiquei o usuário, e para vocês que estão aí constantemente no canal. Então eu sempre estou dando uma olhadinha nos comentários. Então vai deixando aí, né, perguntas, vai deixando a sua história, e a gente vai ver como é que vai ficar esse tipo de vídeo para que eu consiga ter uma interação maior com você. Que Deus abençoe cada um de vocês, obrigado pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelas inscrições no canal, obrigado pelas orações e por sempre estar por aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa bastante pergunta legal, que se der muito certo esse vídeo aqui, eu volto repetindo, né, respondendo aí outras perguntas de outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, gente. Teve uma pessoa que me perguntou assim no comentário: Cami, você acha que devemos orar em voz alta ou somente em pensamentos? Vamos lá, gente. Isso é uma questão particular, né, de cada pessoa, mas eu creio que você tem que orar em voz alta, tá? Porque quando nós estamos falando, né, em voz alta, isso é ouvido no mundo espiritual. Mas algumas coisas você pode, por exemplo, ter os seus segredos com Deus, e algumas coisas você somente orar no seu pensamento. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, aí vai depender, né, de cada pessoa, da vida espiritual que a pessoa tem com Deus, né, do relacionamento que a pessoa tem com Deus. Mas em alguns casos não vai adiantar você somente orar no pensamento, tá bom? Por exemplo, se você vai repreender um demônio, não vai adiantar você somente repreender este demônio no pensamento. Por quê? Porque ele não escuta o teu pensamento, ele não sabe o teu pensamento. Satanás, ele não te ouve, tá? Então, quando você vai repreender, expulsar, desfazer obras das trevas, você precisa falar em voz alta, audível, com autoridade, com unção, tá bom? Para que isso venha ter um impacto no mundo espiritual. Então a gente precisa compreender qual é o momento, o que está acontecendo, né? E como eu devo agir naquele determinado momento, naquela hora. Por exemplo, eu posso estar orando daqui, da onde estou, Brasil, por uma pessoa que, por exemplo, está no exterior. Quando eu oro em voz alta, essa voz se faz audível no mundo espiritual, mesmo que essa pessoa esteja longe e distante de mim. Para orar por alguém, eu não preciso estar fisicamente ali naquele mesmo lugar com a pessoa. Eu posso orar mesmo que a pessoa esteja longe, para quebrar obras das trevas no nome do Senhor Jesus. Então você precisa orar em voz alta, mas algumas coisas você, com sabedoria, você pode guardar e falar aqui com Deus, tá? Mas não vá fazer disso algo que seja natural para você e você só ficar orando no pensamento. Por quê? Gente, quando você orar no seu pensamento, né, o que acontece? Você até ora por um tempo, mas daqui a pouco você está pensando em outra coisa, então você começa a perder o foco. Então, quando a gente está orando em voz alta, é melhor porque a gente sabe aquilo que a gente está falando e a gente dá prosseguimento. No pensamento você está orando, daqui a pouco você esquece, está fazendo outra coisa, está pensando em outra coisa, você pode às vezes perder o foco. Mas esteja aí em ligação espiritual com Deus, tá bom? E você que está assistindo aí, o que você acha dessa pergunta que essa pessoa fez? Tem que orar só no pensamento? Tem que orar em voz alta? Como é que você faz? Deixa aí o seu testemunho.
Deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo e deixa uma perguntinha bem bacana para eu estar fazendo outro vídeo como este depois, tá bom? Vou estar selecionando boas perguntas. Agora, a segunda perguntinha que eu tenho aqui é de alguém que me perguntou assim: Cami, sonhar com parentes que já morreram significa alguma coisa? Sim, significa, e significa uma coisa ruim, tá? Não é muito normal, nem natural e nem positivo você ficar sonhando com uma pessoa que já morreu. Você que está assistindo aí o vídeo, você já sonhou com alguém que morreu? Como foi a sua experiência? Como é que aconteceu com você? Relata aí também nos comentários. Então, eu não considero você sonhar com alguém que já morreu uma coisa boa. Por quê? Porque os demônios, eles são espíritos enganadores. Então, quando eles vão aparecer no sonho da pessoa, eles vão usar a forma física de um familiar que já morreu para poder se, aproximar da pessoa, porque sabe que tem a questão de sentimento e emoção envolvido, tá? E aí, muitas vezes, nesses sonhos, algumas mensagens subliminares, são passadas, algumas coisas, que não são legais, não são bacanas, recomendações trevosas, muitas vezes podem ser passadas por estes sonhos. Espíritos enganadores aparecem nestes sonhos como pessoas que morreram, para enganar essas pessoas, para perturbar. Se você já sonhou com alguém que morreu, quando você acordou de manhã, como foi que você acordou? Eu tenho certeza que você acordou mal. Certeza que você acordou com uma sensação muito ruim, tá? Agora, mesmo que você tenha tido um sonho positivo, eu quero te fazer um alerta. Toma cuidado. Mesmo que você teve um sonho considerado para você positivo. Por quê? Porque isso provém, de uma origem mais demoníaca. Satanás sabe que pode te perturbar. Outra coisa, quando a pessoa sonha com familiares que já morreram, isso pode representar uma perseguição espiritual. Espíritos que trabalham na linhagem daquela família com maldições hereditárias, por exemplo, perseguindo essa pessoa, tá? Então aí eu não creio, não tive nenhuma experiência que venha de fato me trazer aí uma confirmação de que seja algo positivo, tá bom? Então, se tratando de alguém que já morreu, também tem uma outra interligação, por exemplo, com o espírito de morte rondando a família, tá bom? Então, teve esse tipo de sonho, acordou de manhã, ora, expulsa, repreende o mal, tá bom? Então, não se acostumem com esse tipo de sonho, tá bom? Porque faz realmente mal para a pessoa que sonhou, tá? E aí a gente sabe que tem os espíritos enganadores, que eles trabalham aí, Satanás se passando pelo familiar que morreu, e a gente sabe até que isso é aplicado aí em algumas outras religiões, enganando as pessoas, fazendo as pessoas acreditar que aquele espírito, demônio, seria o familiar da pessoa, quando na verdade não é. Tal prova é esta, o que está escrito na palavra do Senhor sobre o rico e o Lázaro, tá bom? Ao qual o rico, quando ele morreu, ele vai para o inferno e ele pede ali, para Abraão, para deixar ele falar com seus familiares para que eles não viessem para aquele lugar. E Abraão vai falar para ele, ó, não pode passar, não pode voltar. Se eles não estão acreditando nos vivos, nos mortos, é que não vão acreditar, tá bom? Então, sempre quando você faz uma referência dentro da palavra do Senhor, você vai encontrar a resposta que você quer, deseja e almeja. Eu tenho aí, mais uma pergunta. Se você assiste, recorrente aqui os vídeos do canal, você vai ver que eu vou falar bastante sobre materialização, no caso demoníaca. E aí eu tenho um comentário perguntando, Cami, o que é materialização? Então, por exemplo, existe o mundo espiritual e existe o mundo físico. Quando existe a materialização, é algo que vem do mundo espiritual, tá? E vem a se transformar em algo físico. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para vocês que vai ficar um pouco mais fácil de você entender. Por exemplo, a pessoa está em casa e ela sente como se fosse algo físico, negativo, ruim, arrepia a espinha dela, ela sente, por exemplo, uma mão colocando, aqui no ombro dela.
ela sente físico, tá? Não humano, não é uma pessoa, porque, por exemplo, não tem ninguém, tá? Neste exemplo, não tem ninguém na casa da pessoa, mas a pessoa sentiu como se fosse fisicamente um ser humano colocando a mão aqui no ombro dela. Então, o que seria isso? Uma materialização. Se é um demônio colocando as garras na pessoa, a pessoa sente aquilo como se fosse físico, matéria, com densidade, tá? Então, em alguns ataques espirituais, acontece, né, a materialização, tá bom? Deixa aí no comentário também a sua opinião, o que você entende por cada pergunta e deixa a perguntinha bacana, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um like, comentário e compartilha esse vídeo, tá bom? A gente vai ver como é que vai ficar para eu estar gravando mais. Eu selecionei esse comentário, ele não é uma pergunta, mas é algo que eu gostaria de trazer para vocês, logicamente sem expor a pessoa que enviou este comentário, porque eu acho que é uma coisa que tem acontecido com recorrência, né, dentro das igrejas. Me conte aí se já aconteceu com você e se você ficou em pânico como essa pessoa ficou, tá? Essa pessoa me diz assim: Cami, um presbítero da igreja disse que me via dentro de um caixão, mas não sabia se era morte física ou espiritual. Daí eu fiquei com a mente, como se quisesse ficar em depressão. Eu estou muito desanimado, sem saber o que é. Então, gente, você já viu aquelas pessoas que do nada soltam uma revelação, uma bomba, joga em você e sai fora? Como foi o caso dessa pessoa? Essa pessoa aqui ficou assustado com o que ouviu. Então, o presbítero veio, passa a revelação, joga a bomba para a pessoa e não faz nada e não fala nada. É como aquelas pessoas que olham para você e falam: nossa, eu tô vendo uma obra de feitiçaria. Nossa, eu tô vendo isso. Nossa, eu tô vendo aquilo. Nossa, irmã, eu tô vendo um demônio na tua casa. E a pessoa faz o quê? Aí vem com aquela conversa de que se Deus revelou, Deus tá quebrando? Não. Prestem atenção nisso aqui, ó. Obras das trevas são feitas. Por quê? Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Isso até os filhos das trevas sabem, mas os filhos da luz às vezes não procuram dentro da escritura. Se alguém fez uma obra das trevas, é porque ligou na terra e ligou no mundo espiritual. É isso que quer dizer céu. Não é céu, céu Nova Jerusalém. É céu, mundo espiritual, segundo céu onde tem a batalha espiritual. Então, quando Deus revela para alguém, tá? Algo que foi feito, esta mesma pessoa que recebeu a revelação, ela tem a obrigação, tá? De concluir aquele trabalho de libertação espiritual, orando e libertando a outra pessoa. Então, adiantou o quê? Chegar para a pessoa e falar isso, deixar a pessoa assustada, deixar a pessoa com medo. Aí a pessoa já colocou coisa na cabeça, já não ficou bem, já começou a ter ataque na mente, o diabo já começou a jogar seta. Então, recebeu a revelação, nós temos a responsabilidade de orar. Peraí, irmão, eu vi determinada coisa. Vamos orar para Deus quebrar. Vamos desligar na terra e desligar no céu, que é no mundo espiritual. Então é necessário ter sabedoria e responsabilidade, porque o que tem de profeta e profetiza meia boca, que joga bomba para os outros e sai fora, é uma coisa que não está escrito, tá? São pessoas que não sabem trabalhar com os dons que têm, e muitas vezes esses dons nem vêm da parte do Senhor. Porque como que alguém passa uma revelação para o outro e a pessoa fica desse jeito? A pessoa fica sem dormir, gente. Tem pessoa que se souber que alguém fez uma bruxaria pra ela, pra ele, a pessoa não dorme mais. Por mais que a gente fale, fulano, vamos orar, Deus vai quebrar, Deus tá quebrando, Deus tá desfazendo. Tem gente que não tem estrutura espiritual pra isso. Então, a pessoa, né, é os profetas do bocão e as profetisas da bocona, que às vezes recebe a revelação da parte de Deus e já sai falando: não, peraí. Eu preciso fazer algo sobre. Jesus está contando comigo. Se ele me mostrou, ele também quer que eu ore para estar anulando isso no mundo espiritual. Senão ele não me mostraria, ficaria encoberto. O pior aqui é que essa pessoa diz para este rapaz
que viu ele num caixão e não sabe o que é. Peraí, pra que falar pra pessoa então se não sabe o que é? Pra que falar se vai deixar o outro com medo? Pra que fazer isso? Qual é a necessidade de deixar uma pessoa em pânico? Porque agora, essa pessoa comentou assim, ó, fiquei com a mente como se quisesse ficar com depressão, tô muito desanimada sem saber o que é. Sabe o que é isso? Seta do inferno, espírito enganador. Às vezes, até mesmo quem jogou essa seta de visão na cabeça desse presbítero foi o Satanás. Já para deixar outra pessoa do jeito que ficou aqui. Então, vocês têm que estar alerta. Que estão dentro das igrejas, andando dentro das igrejas, tem que estar alerta. Ah, irmã, Deus me revelou isso aqui, eu não sei o que é. Não, meu bem, você vai ter que me explicar. Porque se Deus está mostrando para você, Ele quer me mostrar o que é, você tem que me explicar o que é também. Vai passar uma revelação sem entender? É meio complicado, a não ser que você passou para a pessoa e a pessoa já saiba do que se trata e é um mistério da pessoa com Deus. Então a pessoa vai falar assim, irmão, eu já sei o que é. Esse negócio Deus está usando como confirmação, mas nunca passar uma revelação para deixar uma pessoa assim, ó, em pânico, tá? Porque nem todo mundo tem estrutura espiritual, amém? E aí, o que você acha desse tipo de caso? Gente, eu fico extremamente revoltada com isso, tá bom? Vamos lá para outro comentário aqui. Vamos a outro comentário que eu tenho aqui dentro do canal, né? Que a pessoa está perguntando, irmã, como eu faço, né? O que eu preciso para desbloquear o dom de cura, tá? Então, gente, deixa eu falar um pouco sobre essa questão de dons, que é uma questão delicada. Tem muita gente que tem dom e não quer usar. Existem várias e várias pessoas enterrando os seus talentos. Então, por exemplo, se alguém partiu para ela, aconteceu algo e ela recebeu o dom de cura, por exemplo, como ela vai utilizar esse dom? Orando por pessoas que estão enfermas, orando por pessoas que estão doentes, tá? A melhor forma de desbloquear um dom que talvez você já recebeu é você utilizando ele dentro do campo, tá? Espiritual, aí, ao qual é o seu ministério, o seu chamado. No caso aqui, ela falou que é o dom de cura. Então, orar por pessoas que estejam doentes e enfermas. Mas para fazer isso, precisa estar preparado. Por quê? Porque o contra-ataque das trevas, ele sempre vai vir. É por isso que pessoas às vezes têm dons e o dom tá bloqueado, tá? Ela recebeu, ela tem o dom, mas ela não ativou. Por quê? Porque existe um tempo determinado para as coisas. Porque ainda não é tempo, não é o momento. O momento será no momento que o Espírito Santo olhar e ver que essa pessoa está preparada. Então, o jeito, né, o modo é estar aí orando por pessoas que estão enfermas, para ir trabalhando, desbloquear, né? E ter aí um crescimento, um aperfeiçoamento dentro desse dom, tá bom? Ou isso também pode se aplicar dentro de outros dons, tá bom? Por exemplo, quem tem dom de revelação, qual é a melhor forma de você desbloquear ou exercitar o seu dom? É orando por pessoas, tá bom? Foi assim que aconteceu na minha vida, quando eu comecei a perceber que eu tinha o dom de revelação. Foi aí onde eu comecei a orar por pessoas, e quando eu orava, tinha revelação, tinha visão, né? Orava por libertação, aonde Deus me direcionava, tá bom? Não saia por aí pegando batalha espiritual dos outros, não. Porque a desobediência da pessoa vai trazer uma retaliação pesada para você. Quando nós oramos por pessoas em obediência, retaliação é praticamente nula, tá? Porque não chega até você. Mas quando você ora por um desobediente, se você entrar na batalha espiritual, o que ataca a pessoa vai te atacar com força, né? Então você vai sentir. Então, até na intercessão é necessário ter a sabedoria, tá bom? Mas Deus, ele vai direcionando a cada pessoa, tá bom? Vamos lá, contem aí pra mim se vocês estão gostando, como é que tá sendo a experiência aí. E será que foi a sua pergunta que eu peguei ou não? Deixa aí no comentário, tá bom? Vamos lá. Essa pessoa aqui, gente, fez um comentário que é uma coisa que eu recebo, assim, é até uma coisa recorrente, tá? Que Satanás está colocando medo nessa pessoa para a pessoa não orar de madrugada, tá? Isso é uma coisa que acontece, isso é algo que já aconteceu comigo, tá? Os maiores ataques espirituais
pode perceber, vai ser geralmente na madrugada, tá bom? Paralisia do sono, muitas vezes na madrugada, né? Porque aí a pessoa tá ali dormindo, né? Obviamente. Paralisia do sono, ataques de terror noturno. O mundo espiritual, ele se move de madrugada, tá? Então, né? Muitas vezes até o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai vir despertar a pessoa, tá? Pra pessoa orar na madrugada. Por quê? Porque naquele momento pode ter alguém fazendo alguma coisa no mundo espiritual contra você naquele momento. Mas aí você acha que Satanás vai querer que você acorda de madrugada para orar? Não vai. O que ele vai fazer? Ele vai lançar medo na pessoa. Ele vai jogar medo na pessoa. E aí muitas pessoas acabam ficando paralisadas, tá? Eu recebi um comentário uma vez de uma pessoa, né, falando: Cami, eu tenho medo de orar de madrugada porque eu tenho medo de ficar no escuro. E aí eu perguntei pra pessoa: mas quem disse pra você que se você for orar de madrugada, você tem que ficar no escuro? Não, gente. Levanta, vai no banheiro, toma um copo de água, lava o seu rosto, fica de pé, tá? Eu recomendo a você ficar de pé, porque se você estiver ajoelhado, você vai dormir, fica de pé, tá? Se puder, coloca um fundo de oração, liga a luz, se você conseguir, tá? E aí você esteja ali inteiro para aquele momento. E aí quando você perceber que você começou a sentir aquele ar de medo, tá? Você vai orar e você vai falar: eu expulso agora daqui todo espírito de medo em nome de Jesus, tá? E aí você vai orar na madrugada, porque Deus está te chamando para você orar na madrugada e Satanás não vai impedir de você orar na madrugada, tá bom? Se Deus está chamando, é porque Ele quer revelar mais coisas a você. O horário da madrugada, ele é bacana, é legal, porque, né, tá um horário ali mais calmo, mais tranquilo, e é onde acontecem as batalhas espirituais. Se alguém acorda, né, um dia de manhã muito mal, por exemplo, pode ser porque algo veio acontecer ali na madrugada, tá? Então a gente precisa estar em oração durante a madrugada. Faz diferença sim. Deus vai te ouvir qualquer horário do dia, mas você ouvir a Deus, existe uma experiência diferente para quem ora e busca na madrugada. Deixa aí no comentário, eu tô te perguntando agora. Você ora na madrugada? Você tem costume de orar na madrugada? Como você faz para orar na madrugada? Você já teve medo quando você foi orar de madrugada? Deixa aí no comentário para mim saber, tá bom? Se você tá gostando do vídeo, deixa um like. Se você acha legal, deixa uma perguntinha para eu continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui, interagindo aqui com vocês do público também, tá bom? Aí eu tenho outra pergunta aqui, né, que vem falar assim: irmã, eu nunca vi anjos, como eu faço para ver, tá? Então vamos lá, você vai orar e você vai pedir pro Senhor, tá? Se ele achar devido, em algum momento ele vai revelar, tá? O mais provável é que se você for alguém que tem, por exemplo, tá? O dom de visão, será algo, né, aí que tem uma maior probabilidade para pessoas que têm o dom de visão, tá? Então você pede para Deus, mas esteja atento, atenta. Mesmo que você veja algo que seja parecido com um anjo e você sinta algo ruim, um discernimento meio estranho, meio esquisito, tá? Você esteja atento a espíritos enganadores. Sabendo Satanás que você fez um pedido para Deus para ver um anjo, ele vai querer testar você. Ele pode vir a aparecer para você achar que é um anjo, até conversar com esse anjo, receber certos tipos de recomendação desse anjo. Então precisa estar aí, né, muito atento, atenta, principalmente no discernimento espiritual. Quando for um anjo, você vai saber. Não vai te dar medo, mas vai te dar temor, porque a presença dos anjos é algo muito forte, tá? Dá um temor na gente pela seriedade. Não dá medo, mas dá um temor, tá? Você entende que tem uma presença celestial, sobrenatural muito forte ali naquele lugar. Mas peça para Jesus sim, porque, né, ele, se achar devido aí, vai estar concedendo essa graça para você. Tem outra pergunta aqui, eu selecionei 10 comentários, né? A pessoa está perguntando: Camila, que jejum deve ser feito para ataques espirituais na mente?
Gente, hoje a nossa maior batalha, né, realmente ela é na mente, realmente é o campo da mente, é onde Satanás tem trabalhado e atuado com bastante força, tá? Então, você deve buscar ser alguém liberto, né? Ser alguém liberto já vai, né, ajudar em bastante coisa. E aí, quando você for jejuar, você vai pedir para Deus, Senhor, estou jejuando pela minha mente, pela minha cabeça, por blindagem espiritual da mente, que eu venha ter a mente de Cristo, assim como fala na palavra do Senhor, tá? Unge sua cabeça e, obviamente, pessoal, não adianta você jejuar pela sua mente se você fica, por exemplo, vendo e ouvindo tipos de conteúdo que vão liberar em você gatilhos ruins, gatilhos de ansiedade, coisas que podem te fazer mal, assistir coisas que você fica aflito depois, tá? Então a gente precisa também cuidar da alimentação da nossa mente, nos alimentando, né? Principalmente da palavra do Senhor, porque quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, não tem espaço para Satanás atuar na tua cabeça, ou caso ele queira atuar na tua cabeça, você vai estar em conexão com Deus e vai entender que é ele te atacando, já vai expulsar, repreender no nome do Senhor Jesus, sem dar muita margem para o diabo trabalhar na sua cabeça, tá bom? A nossa penúltima pergunta aqui, né? Essa pessoa está falando sobre uma visão espiritual, tá bom? Uma visão espiritual. No geral, pessoal, quando você tiver visão espiritual ou sonho de inseto, esses bichos um pouco mais assim, né? Desculpa a expressão, um pouco mais assim, exótico, alguns consideram nojento, né? Rato, barata, cobra. E aí é o caso dessa pessoa aqui que ela fala: vejo muitas aranhas, o que será? Se tratando aqui da visão espiritual, tá? A aranha, ela vai remeter a medo, pavor, trauma, tá? Então, a pessoa percebe um ataque direto de Satanás em alguma área da vida dela que traz para ela um trauma, um medo. Outra coisa, a aranha, ela faz uma teia para envolver, tá? Por exemplo, outro bicho ali, ela faz aquela teia para segurar, amarrar e envolver. Então, quando a pessoa tem uma visão espiritual de aranha ou quando ela sonha com isso, precisa observar aquilo que a gente, né, conhece como laço e embaraço de Satanás. Aonde Satanás trabalha na vida da pessoa, faz um laço, faz um embaraço, amarra a pessoa de algum jeito, de alguma forma, como se fosse numa teia espiritual, e essa pessoa não consegue sair. Então, tá tendo uma visão espiritual deste jeito, com este bicho em especial, ore, peça para Deus, Senhor, em nome de Jesus, quebra todo o laço, todo o embaraço que Satanás está querendo, porventura, fazer em alguma área determinada da minha vida, tá bom? Estão gostando do vídeo? Me contem aí, para saber se eu faço mais vídeos nesse formato aqui. E agora vamos para o nosso último comentário de hoje, que foi selecionado aí dentro, né, dos comentários aí do canal. E essa pessoa diz assim, gente, vamos lá, será que é seu caso também? Será que eu peguei o comentário seu? Vamos ver, porque eu não identifico a pessoa, tá? A pessoa diz assim, ó, estou buscando pelo dom de interpretação de línguas. Quero o dom de discernimento espiritual. Porque tenho vivido experiência espiritual, oro por libertação de pessoas, mas às vezes não consigo discernir qual é o espírito que está atuando na pessoa. Então eu te pergunto, para que você quer o dom de interpretação de línguas? Se você entende que o dom que cabe dentro do seu ministério, do seu chamado hoje, é o dom de discernimento espiritual. Então, gente, o que nós precisamos tomar cuidado é porque quem vai escolher qual vai ser o dom que a pessoa vai ter é o Espírito Santo do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vai determinar. Então, eu preciso ver, por exemplo, não que seja o caso dessa pergunta, tá? E dessa pessoa, mas, né, aqui, né, explanando um pouco mais a pergunta, né, este comentário, tem pessoas que querem dom por vaidade, só para poder dizer para outra, olha, eu tenho, por exemplo, tá? Não que seja o caso da pessoa da pergunta, eu tenho o dom de interpretação de línguas. Porque, gente, realmente o dom de interpretação de línguas, ele é raro, tá? Ele é bem raro nos dias de hoje, mas se a pessoa não tem necessidade, não vai utilizar dentro do ministério dela, então não existe essa real necessidade. E quando você olha para o seu chamado, os dons que vão ser entregues para você
tem que ser aqueles que vão fazer sentido dentro, né, do seu chamado, do seu ministério, daquilo que Deus chamou você. Talvez neste momento a interpretação de línguas não caiba, por exemplo, mas discernimento espiritual precisa buscar. Então, existem algumas coisas que não somos nós que escolhemos. Claro, a palavra fala, buscai com zelo os melhores dons. Mas você precisa ter o discernimento certo para saber qual é o melhor dom para você, tá? E se você for de fato usar para exaltar o nome do Senhor, você vai realmente receber esse dom que você pediu, tá bom? Para essa pessoa aqui, né, que me parece ser alguém que ora bastante por libertação de pessoas, mas não está discernindo qual é o espírito, o mais interessante para essa pessoa no momento é receber o dom de discernimento de espíritos, tá? Aí a pessoa vai ficar sentada no sofá, né, com a mão aqui assim, desse jeito, esperando o dom? Não. Ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai pedir para Deus, ela vai fazer campanha de madrugada, ela vai pedir para o Senhor esse dom, aí ela vai buscar. Por quê? Porque ela sabe que para ela este é um dos melhores dons que vai se encaixar, tá bom? Então a gente não pode, por exemplo, desprezar um dom ou outro, tá? E nem, por exemplo, como eu já vi pessoas se gabando, falando pra mim que tinha todos os dons, mas esta pessoa não sabia usar. Tinha todos, mas não sabia usar. Tinha as ferramentas, mas não sabia usar. Então, de que adiantava? Mais vale você ter menos dons e você saber utilizar a sua ferramenta, tá bom? O que você acha? Deixa aí no comentário quais os dons que você tem, quais outras perguntas que você quer deixar aí para eu estar gravando outro vídeo desse aqui, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, compartilha, deixa um like, me segue lá no Instagram, @camirocha. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus e até o próximo vídeo.